Então, muito boa tarde. Em nome do Sr. Presidente da Comissão de Saúde, o deputado Malhoda Abreu, a apresentar os cumprimentos. Nós somos o grupo de trabalho responsável pelas audiências e apresentar também os cumprimentos dos restantes grupos parlamentares que, devido à sobreposição de reuniões, se entretanto conseguirem, juntam-se a nós. Então, em nome da Comissão de Saúde, queremos cumprimentar e agradecer este pedido de audiência por parte da Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca e, se me permitam, eu vou mesmo numerar, a ver se estamos com o conjunto de individualidades aqui presentes. Dr. Luís Filipe Pereira, Presidente, Doutora Maria José Rebocho, membro do Conselho Técnico-Científico, Doutora Ana Marquilhas, Secretária-Geral, e o Dr. Carlos Paiva, Vogal da Direção. Este pedido de audiência prende-se com a importância da legislação sobre a prevenção do combate à insuficiência cardíaca e, em termos mais gerais, o apoio às pessoas com doenças crónicas. Nós temos uma grelha de tempos, inicialmente 10 minutos a cada entidade, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e voltamos aos 10 minutos à entidade, e eu passava desde já a palavra ao Sr. Presidente para gerir da forma que melhor entender estes 10 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado por nos terem recebido. De facto, pedimos esta audiência e os motivos vão ser explicados numa pequena apresentação que efetuámos, mas no essencial para chamar a atenção de que a insuficiência cardíaca é vai ser uma das principais patologias em Portugal, se não a principal patologia, e há uns aspectos relacionados com legislação e não só, que achamos muito importante podermos transmitir isto para a Comissão Parlamentar de Saúde. Muito brevemente, eu não vou gastar os 10 minutos, mas talvez começar por aqui, explicar o que é a insuficiência cardíaca, que é uma doença grave, crónica e que ocorre quando o coração, no fundo, é incapaz de bombear o sangue para o corpo na quantidade necessária e, no fundo, relaxar e receber novamente o sangue de forma normal. Isto significa que, o coração não consegue fornecer os nutrientes e o oxigênio suficientes para o organismo para que ele possa funcionar normalmente. Há um conjunto numeroso de fatores de risco da insuficiência cardíaca, como doença das artérias coronárias, ataque cardíaco, pressões arteriais elevadas. No fundo, são alguns dos problemas que podem afetar, o coração e que podem estar na causa da insuficiência cardíaca. Há outros fatores, estes mais generalizados, como o colesterol elevado, o tabagismo, a diabetes, a obesidade, sedentarismo, o alcoolismo, a história familiar e problemas, cardíacos ou mutações genéricas. Um aspecto que seria interessante aqui salientar é que os principais sinais de alerta de insuficiência cardíaca são cansaço extremo, dificuldade em respirar, taquicardia constante, inchaço, ou seja, edema nas pernas ou no abdômen, tonturas e desmaios. Como mais à frente eu irei referir, a insuficiência cardíaca é uma doença mal compreendida pela população. Isto é, quando nós falamos em diabetes, praticamente toda a gente sabe do que é que estamos a falar. Quando falamos de insuficiência cardíaca, praticamente ninguém sabe o que é que estamos a falar. Pior ainda, os seus sintomas muitas vezes confundem-se com os sintomas do envelhecimento. O aspecto do cansaço, o aspecto da dificuldade em respirar, por vezes, ou mesmo os edemas. As pessoas tomam isso como o processo de envelhecimento. Como eu ainda daqui a pouco referirei também, dado que esta doença incide particularmente sobre os estratos etários mais elevados, temos aqui uma situação, que eu não direi explosiva, uma situação muito preocupante, porque a população não compreende a doença, tem sintomas e associa-os a um processo normal de envelhecimento, e, no entanto, isto é uma doença grave, crónica, sem cura, e, portanto, é um fator de risco, constitui um fator de risco elevado para a população. Sobretudo se tivermos em linha de conta que Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo e, portanto, isto tem todas as condições para, ser um dos principais problemas de saúde pública que nós podemos ter aqui em Portugal. Só muito rapidamente, nós somos uma associação de doentes, antes de mais, todos nós trabalhamos pro bono, como devem calcular, não há qualquer remuneração de nenhuma espécie, fazemos isto por queremos ajudar. A nossa missão é de apoiar os doentes, as famílias, os cuidadores, também na defesa dos direitos dos doentes, de lhes dar informação que lhes permita ter maior autonomia, maior literacia quanto à doença e também,
para uma maior sensibilização e prevenção da doença, a prevenção dos estilos de vida saudáveis, que são um dos aspectos que podem contrariar esta tendência de agravamento da insuficiência cardíaca. Portanto, o papel das associações de doentes tem evoluído ao longo do tempo, desde o apoio aos doentes, como eu disse, famílias e cuidadores, à defesa dos direitos, ao empowerment, como disse ainda há pouco, dando maior autonomia, literacia, etc., quanto à sensibilização e também representatividade junto dos decisores políticos e a opinião pública, que é o que estamos aqui, no fundo, hoje a fazer. Bom, nós somos, portanto, uma associação de doentes, no fundo. Tal como dizem os nossos estatutos, a ideia é de promover, incentivar, orientar e dar apoio na área da insuficiência cardíaca, como referi, aos doentes, às famílias e aos cuidadores. Temos tentado contribuir para a prevenção, para o diagnóstico e o tratamento e acompanhamento, e vamos falar um pouco mais sobre isso. E os nossos alvos, os nossos principais alvos são os doentes, os cuidadores, mas não só, também os profissionais de saúde, as sociedades médicas, os decisores políticos e os próprios cidadãos. Esta vinda aqui insere-se exatamente nesta questão de sensibilização dos decisores políticos. Só vos dar muito rapidamente o que nós fazemos. Nós vamos muitas vezes a hospitais, fazemos workshops, reunimos doentes, as famílias, profissionais de saúde, falamos sobre a doença. Isto são algumas fotografias de alguns hospitais no país. Também, no que diz respeito a sensibilizar sobretudo os estratos etários mais elevados, temos ido a juntas de freguesia, por exemplo aqui em Lisboa, não só, mas no país, às universidades sénior, no sentido de sensibilizar para este problema grave, problema de saúde, mas também temos feito prevenção nas escolas, isto é, porque de dar informação, sobretudo aos mais novos, numa frase que eu utilizo muitas vezes quando falo, nós somos os gestores da nossa própria saúde, da maneira como nós nos alimentamos, como nos exercitamos, somos nós, de facto, um dos principais fatores para que possamos ter, pelo menos potencialmente, maior saúde. Quando fomos apanhados pela pandemia, não pudemos fazer as sessões presenciais, fizemos muitos webinars com vários temas, alguns deles estão ali, o problema da telesaúde, os cuidadores da insuficiência cardíaca, N webinars. Tenho aqui algumas fotografias desses webinars. Associamos muitas vezes os profissionais de saúde, os mais conhecidos nesta área, que podem, digamos, ajudar. Também o nosso público, os nossos sócios, muitos deles têm dificuldade em aceder a meios digitais. Traduzimos isso em monofolhas, folhas de papel, e mandamos pelo correio para todas as pessoas. Mesmo aquelas que não têm possibilidade de ter acesso a meios digitais, e talvez sejam elas o principal destinatário, com os principais problemas que a doença levanta. Sobretudo quando foi a pandemia, quais os principais fatores de risco da pandemia e que tipo de comportamento é que os nossos associados, e não só, pois alargámos isto através do nosso site a todas as pessoas com insuficiência cardíaca, deveriam ter. Bom, depois fizemos muito recentemente uma campanha, que não sei se viram, uma campanha que foi com o Salvador Sobral, com o tema da canção foi aquele que ganhou o prémio do oficial da Eurovisão. Foi uma campanha custosa, mas que foi inteiramente pro bono de entidades de empresariais. A BDO disponibilizou, fez gratuitamente as filmagens, foram umas dezenas de milhares de euros. Falámos com os mídia e também, de uma maneira pro bono, fizeram isso, porque nós, de facto, não temos quaisquer rendimentos. Para vos dar uma ideia, os nossos associados pagam €1 de cota por mês. Portanto, isso dá-vos assim uma ideia. Bom, mas foi possível fazer isso, embora, obviamente, a nós também nos compete isso, mas isto é, antes de mais, uma prevenção que deve ser feita a nível do Estado e deve ser o Estado a ter aqui um papel importante. Isto foi o vídeo. Isto ouve-se mal. Mas depois aparece o Salvador Sobral aqui. A ideia é demonstrar que a insuficiência cardíaca é um problema sério, não é apenas um problema de envelhecimento, e que há maneiras de o combater. O seu e o dos que o rodeiam. Vigie os sinais de insuficiência cardíaca. Uma mensagem da Associação de Apoio aos E depois Doentes com terminava Insuficiência Cardíaca. com uma mensagem que era vigie os sinais de insuficiência cardíaca e o nosso logotipo da Associação
de apoio aos doentes com insuficiência cardíaca. Bom, a questão, porquê é que estamos aqui? Dá-vos alguma indicação. Estima-se que a insuficiência cardíaca afeta hoje entre 5% e 6% da população portuguesa. Portanto, entre 500 a 600 mil pessoas. Está em curso um survey, se quiserem, um levantamento, liderado pela Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que já vieram cá. Bom, portanto, vamos ver se temos... Porque o número que normalmente nós dizemos, são 400, 500 mil pessoas, são números de há muito tempo, de há 2 décadas, e, portanto, nós, com o envelhecimento do país, não sabemos exatamente qual é o número. Bom, portanto, esta doença incide em larga medida nos estratos etários mais idosos e, portanto, é de esperar que haja um incremento constante destes números. Portugal, neste momento, é penso eu, o 3º país mais envelhecido do mundo. E prevê-se que no futuro a prevalência desta doença aumente significativamente até 2030, o que tornará a insuficiência cardíaca como uma das principais patologias crónicas, se não a principal. Um outro aspecto que parece importante aqui referir é que a insuficiência cardíaca é uma síndrome com elevada prevalência, já falei sobre isso, morbilidade e mortalidade, e com custos elevados para o Serviço Nacional de Saúde. É uma doença mal compreendida pela população, como já disse, tardiamente diagnosticada, e vou explicar porquê, e com uma mortalidade elevada, superior à dos cancros mais comuns. Portanto, é uma doença mal compreendida, porque é tardiamente diagnosticada. Tem a ver com os fatores que eu vou falar daqui. Normalmente as pessoas acabam por saber que têm insuficiência cardíaca quando vão a um episódio de urgência no hospital. E deveriam ser diagnosticadas nos cuidados primários. Deviam ser diagnosticadas a nível dos cuidados primários, a nível do médico de medicina geral e familiar. Pronto, nós todos sabemos que há problemas nessa área, mas não deixa de ser verdadeiro que isso contribui para que as pessoas nem sequer se apercebam que têm a doença, e quanto mais tarde a sua detecção, pior o prognóstico, para que elas possam ter uma vida de qualidade. É a primeira causa de hospitalização a partir dos 65 anos, e uma em cada 5 pessoas hospitalizadas por insuficiência cardíaca é readmitida por agravamentos da IC, o que traz custos acrescidos e, digamos, problemas para o Serviço Nacional de Saúde. O diagnóstico, como eu disse, é muitas vezes tardio devido à falta de acesso aos cuidados primários e também porque os exames complementares, há uma análise específica para a detecção da insuficiência cardíaca, que é NT-proBNP, tem um nome esquisito, mas é uma análise específica para a doença, que não é comparticipada no Serviço Nacional de Saúde. Parece ser um bocadinho esquisito, para não dizer contraditório, que uma das principais patologias, e que vai ser se calhar a principal patologia, a sua detecção, através de uma análise, nem sequer é comparticipada. Portanto, esse é um dos aspectos que nos traz aqui também. Isso também, os chamados ecocardiogramas completos, que podem despistar, podem caracterizar, sem dúvidas, das pessoas que têm insuficiência cardíaca. Os principais desafios e expectativas com que nos defrontamos nesta doença. Não há uma reflexão e uma ação conjunta por parte de todos os intervenientes na gestão da insuficiência cardíaca. Só lembrar que em 2018 foi criado pelo Ministério da Saúde um grupo de trabalho sobre a insuficiência cardíaca para também produzir recomendações, e até agora não há notícia de resultados desse trabalho, apesar de ele ter sido entregue. Esse grupo de trabalho funcionou, entregou as conclusões, mas até agora não há qualquer notícia quanto a medidas ou o que será passado, digamos, com este relatório. E, portanto, o principal desafio e expectativas, sintetizando, é o desconhecimento da relevância e gravidade da insuficiência cardíaca pela maioria da população, profissionais de saúde e decisores, conduzido a diagnósticos tardios, alta mortalidade e ao aumento dos custos de hospitalização, como eu referi ainda há pouco. No fundo, o que é que nós pensamos que é o mais importante, e, enfim, desculpem esta palavra um bocadinho pomposa de recomendações, mas é o que nós achamos que é importante. Há necessidade em Portugal de implementar uma estratégia para a insuficiência cardíaca que integre todos os aspectos fundamentais. A prevenção, o tratamento, a articulação entre os cuidados primários e hospitalares. Tem que haver uma estratégia global para a insuficiência cardíaca. A sua importância e os números que vamos tendo e que vão ser cada vez piores, mais do que justificam, a nosso ver, esta ideia de haver uma estratégia para a IC.
Tem que haver um reforço do diagnóstico através da comparticipação pelo SNS em ambulatório, da análise NT-proBNP, que é a tal análise específica, e dos ecocardiogramas completos. Há que implementar, por meios públicos, uma campanha de informação e sensibilização sobre a insuficiência cardíaca junto dos cidadãos, dos doentes e dos profissionais de saúde não especializados em insuficiência cardíaca, nomeadamente medicina geral familiar, nomeadamente cuidados primários. E ter presente que a insuficiência cardíaca é uma doença crónica e deveria ser considerada como tal pelo SNS. Qual é a importância de ser considerada uma doença crónica? Porque não sendo uma doença crónica reconhecida pelo SNS como outras, os doentes com insuficiência cardíaca não têm acesso a medicamentos comparticipados ou com maiores descontos que têm outras patologias. E o que agrava o acesso, agrava a situação e, portanto, piora a resposta a nível global de combate a esta doença. Bom, e estas são as mensagens fundamentais que nos pareceram importantes. Penso que me ter contido dentro dos 10 minutos que nos foram concedidos. Os meus colegas, obviamente, e eu, Obrigada, Sr. Presidente. Eu passava desde já a agradecer a apresentação e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao deputado Eduardo Oliveira, por favor. Muito obrigado, Susana, e cumprimento no nome do Sr. Presidente desta Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, Dr. Luís Pereira, e cumprimento os restantes membros desta associação, e um cumprimento também aos colegas deputados aqui presentes, e inicio primeiro por vos agradecer pelo vosso trabalho que têm desenvolvido. É importante este trabalho que desenvolvem junto da nossa comunidade e, ao mesmo tempo, também responsáveis por partilhar connosco aquilo que é o vosso trabalho de auscultação e de perceberem e também manifestarem aquilo que consideram que é importante para nós irmos ao encontro na defesa daquilo que vos preocupa. Dizer-vos também que para o Partido Socialista temos consciência que há muito a fazer no SNS, e muito bem, e isto é uma construção diária, e é o que tem vindo a ser feito. E ainda agora, como sabem, temos as unidades locais de saúde que estão a ser trabalhadas por todo o país, com o objetivo de haver aqui uma reestruturação para podermos podemos prestar melhor saúde a toda a nossa comunidade, com o objetivo de ter um trabalho em rede e que vá ao encontro também daquilo que vocês defendem relativamente à questão dos cuidados primários. E acredito que é isso que vai acontecer, é nesse sentido que está a ser feito e temos a que aguardar que as coisas sejam feitas com o seu tempo e o que é certo é que está a ser feito. Agora, até lá, vamos ter que dar também a nossa colaboração para que tenha sucesso. É importante a promoção da saúde e isso é algo também que o nosso Governo tem manifestado, que até criou uma Secretaria de Estado de Promoção da Saúde e da importância do envelhecimento ativo e saudável. Tem sido um dos focos de atenção da tutela, nomeadamente com a implementação da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, entre 2017 e 2025, e que naturalmente contam com a sociedade civil e o movimento associativo para o sucesso destes grandes objetivos. E como tal, gostaria de saber quais as sugestões que a vossa associação de apoio a doentes com insuficiência cardíaca tem para otimizar, melhorar o que tem sido feito e está planeado nestas áreas. Temos também por objetivo melhorar o acesso aos cuidados de saúde, tal como referi há pouco, aumentar a resposta do apoio às necessidades dos doentes crónicos e, como tal, questiono quais são, na perspectiva da Associação, as sugestões de melhoria do sistema de saúde referidas pelos vossos associados. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Eduardo Oliveira. Eu passava a palavra à deputada do Grupo Parlamentar do PSD, deputada Fátima Ramos. A doutora Maria José Boas, a doutora Ana Marquilhas, a doutor Carlos Paiva, pelo facto de estarem aqui, de trazerem as vossas preocupações, mas sobretudo pelo trabalho que vão desenvolvendo ao longo do tempo, no sentido das pessoas terem uma melhor saúde em Portugal. E quando falamos deste tipo de doença, e basta olhar para os números que apresentam,
e pensar em simultâneo que somos de facto um país dos mais envelhecidos do mundo, para perceber que se estes números hoje são assim, se nada for feito, ou se pouco for feito, dentro de poucos anos a situação ainda é mais grave, porque infelizmente somos um país que tende para ser um país cada vez mais envelhecido. E por isso estamos numa área fundamental. Por outro lado, quando olhamos para o número de médicos de família, não é para o número de médicos, para o número de pessoas sem médico de família, vimos que esse número tem vindo a aumentar. Isto é, nós temos neste momento já 1.603.000 utentes sem médico de família, o que significa que quando falamos nos cuidados de saúde primários, e daí aquilo que o Sr. Doutor acabou de referir, isto é, se nos falta uma resposta pronta nos cuidados de saúde primários, muitas destas pessoas já são diagnosticadas quando vão para as urgências e depois temos todo um processo que o Sr. Dr. Luís Pereira bem conhece, que é quando entupimos as urgências, depois temos uma série de dificuldades que vêm de seguida. Isto é, quando não respondemos bem nos cuidados de saúde primários, nós estamos a entupir todos os processos a seguir. Por outro lado, sabemos que é um facto que a esperança média de vida em Portugal tinha vindo a aumentar, nos últimos tempos não foi assim, mas tinha vindo a aumentar, mas quando nos comparamos com outros países, nomeadamente do Norte da Europa, vimos que vivemos mais anos, mas a nossa qualidade de vida, quando temos uma determinada idade, não está ao nível desses povos. Por isso, tudo o que possa ser feito nesta matéria para melhorar as condições de vida dos portugueses é ótimo e só temos que agradecer. Eu sou da região centro, portanto, Miranda do Corpo, perto de Coimbra, e fui presidente de uma Câmara e lembro perfeitamente de algumas ações que também procurámos realizar, nomeadamente com o Dr. Políbio Serra e Silva, no sentido de tentar motivar e tentar fazer pedagogia, que é aquilo que, pelo que eu percebi, têm feito e com muito bons resultados, nomeadamente a campanha que ainda há bocadinho ali referiram, e conseguiram fazê-la praticamente sem custos ou sem custos da vossa parte e que foi extremamente útil. Mas o PSD defende que a sociedade civil é extremamente importante e que deve participar e que deve ser acarinhada, mas há um papel que o Estado também tem que o ter e que é da maior relevância, especialmente quando temos uma sociedade civil que procura ser atuante. Por isso, uma das minhas primeiras perguntas era, dado que tem um conjunto de propostas e de ações, é se eventualmente também já pediram ou já tiveram alguma reunião com o próprio Ministério da Saúde, no sentido de se também já tinham sensibilizado. Depois, em relação a esse resultado, esse grupo de trabalho, que foi-me dado a conhecer agora, se efetivamente, pelo que percebi, há um trabalho feito, mas não tiveram acesso a essas conclusões, se de facto sabem se esse trabalho foi entregue no Ministério, portanto, o que é que se passou com isso. Depois, em relação a algumas das propostas que fazem, se nos conseguissem ajudar a concretizar, isto é, o que é que nós podemos fazer para efetivamente melhorar a situação. O Sr. Doutor disse aqui algumas propostas. Eu retive, por exemplo, a questão da análise. Por exemplo, falamos em análise, normalmente são processos fáceis de diagnóstico. Se eventualmente tem alguma noção do custo dessa análise, isto é, de quanto é que poderia custar ao Estado essa análise também. Também no caso do outro exame, será certamente mais fácil para nós, mas sim, exatamente, completo era mais fácil para nós, mas de qualquer maneira, se tiver alguma noção, mas no caso da análise era extremamente importante, bem como outras sugestões e propostas em que nós possamos ajudar e fazer. Sabemos que o PSD não está no governo, mas, no entanto, é da maior utilidade que também quem está na oposição tenta ajudar o próprio governo e da nossa parte é esse espírito construtivo que nós queremos manter. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Se me permitem, eu queria juntar a esta intervenção também aqui 3 preocupações para ajudarmos a objetivar, no fundo, os dados que ficam nesta audiência. Quando nos fala da importância da estratégia, da criação da estratégia, se este grupo de trabalho que foi criado, se tinha para o efeito esse objetivo da criação da estratégia. As análises comparticipadas, a senhora deputada também colocou a questão e eu queria
perceber se elas efetivamente no Serviço Nacional de Saúde são feitas. O que nós não temos é com participação quando são requisitadas no exterior. E uma terceira questão, para podermos aqui também tentar fazer algum trabalho ao nível de iniciativas, que no fundo é o que nos compete. Nós não consideramos doença crónica em termos de regulação, mas nós dizemos que a doença cardíaca é uma doença crónica. Há aqui algum fator que justifique o facto de não considerarmos ainda doença crónica? Muito obrigada. E passo já desde já a palavra. Obrigada por me permitirem, só para ver se conseguimos... Eu basicamente vou dar a palavra... Só um minuto. Eu vou dar a palavra aos meus colegas, só respondendo sinteticamente a duas questões. Não pedimos nenhuma audiência ao Ministério da Saúde. Quanto ao grupo de trabalho, estou convencido que quer a doutora Maria José Rebouças, quer a doutora Ana Marquilhas responderão com maior detalhe. A Comissão, do nosso conhecimento, a Comissão fez o seu trabalho, portanto, fez o seu trabalho e entregou-o. Não temos notícia de qualquer resultado. Pronto, mas eu agora dava a palavra à doutora Maria José Rebouças. Obrigada por nos terem recebido, que é sempre um passo em frente para qualquer coisa, não é? O facto de estarmos aqui hoje. Começando pelo Dr. Eduardo Oliveira, perguntava o que é que tem sido feito especificamente, e também falou nos doentes crónicos. Não sei se repararam, o primeiro slide, onde estava a definição da insuficiência cardíaca, dizia SNS 24, atualizado a dezembro de 2022. Tive o cuidado de fazer isso porque há muitas definições de insuficiência cardíaca e algumas não nos chamam crónica. De facto, é uma doença crónica, não tem cura, logo à partida transforma-se, é uma doença crónica, mas quando estou a fazer as ações de sensibilização junto às juntas de freguesia, dos séniores, nas escolas tem que se utilizar outra maneira de dizer as coisas, eu digo imediatamente, mas tem muito tratamento, e felizmente tem havido tratamento recente. E é esse o problema da não comparticipação, são fármacos recentes que não há genéricos. Apesar de não termos pedido audiência ao Ministério da Saúde, antes da pandemia estivemos na DGS com a doutora Graça Freitas, estivemos na ARS com o Dr. Luís Pisco, e depois, por exemplo, em relação à comparticipação, estas duas entidades diziam que era com o outro, Infarmed. Nunca conseguimos ser recebidos com o Infarmed. Respondi a tudo? Não? Sim, mais ou menos. A doutora Fátima, claro, isso são os números da OCDE. Nós temos uma taxa de envelhecimento, ou temos uma esperança média de vida quase que superior à média da Europa, mas depois, quando é a saúde acima dos 65 anos, estamos muito mal classificados. Eu falo isso em esquema até para os miúdos das escolas. Porquê? Porque a maior parte das pessoas com mais de 65 anos em Portugal têm mais do que uma comorbilidade, têm 2 ou 3. Eu estou-me a lembrar dos números, e espero que a minha memória ainda esteja boa, que o último relatório da OCDE, nós tínhamos 9,8% da população com diabetes, e que é superior à média europeia, que eu lembro-me que andava nos 6, e principalmente a Espanha era. E isso é logo uma comorbilidade, e que dá logo um déficit de qualidade de vida acima dos 65 anos. A outra é o excesso de peso, temos 15%, também estamos acima da média da Europa. E isso define o problema da pouca qualidade de vida. E não estou a entrar no problema se tem médico de família, se não tem médico de família. Só estou a dizer por estas duas características, além da hipertensão. A hipertensão em Portugal, acima dos 18 anos, atinge os 42%. A média da Europa é 35%, não chega a 40% sequer, não é? Porque nós temos uma alimentação com muito sal e porque... Eu agora que vejo doentes com hipertensão, que eu trabalhava no hospital, só via coisas muito graves, insuficiências cardíacas e transplantes, agora vejo, e são os piores doentes que existem em Portugal, então é uma coisa terrível, não é? Está a demonstrar que dos 42%, isto são números da DGS, de hipertensos que existem em Portugal, só 11% é que estão medicados e só metade é que estão controlados, porque têm logo comprimido em casa e não tomam, e isto tem que ser um esforço muito grande. Em relação ao grupo de trabalho,
Eu tive o cuidado de fazer telefonemas antes de irmos aqui a semana passada, só para confirmar tudo. O grupo de trabalho foi nomeado em 2018, maio, 8 de maio, se a minha memória não me falha, pelo Dr. Fernando Araújo, que era o secretário de Estado da Saúde nessa altura. O trabalho foi entregue em 2019, eu falei com vários colegas meus, houve 14 individualidades, ou se quisermos chamar, pessoas que participaram nesse grupo de trabalho, incluía 10 cardiologistas, incluía elementos da ARS do Alentejo, do Norte e do Centro, incluía outros elementos. E o trabalho foi entregue em 2019, mas entretanto o secretário de Estado da Saúde tinha mudado e, portanto, o trabalho ficou por lá, não é? Eu sei que estão a tentar, também falei com o diretor do Programa das Doenças Cerebrovasculares, o Dr. Filipe Macedo, e o responsável deste grupo de trabalho, o Dr. Cruz Ferreira, que é cardiologista. Eles estão a tentar ver se, até já estão a fazer ali umas alterações, já tem uns anos, não na parte principal, e mais importante, isso mantém-se, mas pelo menos nas referências. E quando falamos nas referências, caímos no diagnóstico da insuficiência cardíaca. Quando um doente chega, porque também já me têm perguntado, quando tiver estes sintomas, vá ao seu médico. Então, se eu não tenho médico, está bem. Portanto, a pessoa vai, e quando vai ao médico com os sintomas que estavam ali referidos, os mais importantes de insuficiência cardíaca, o médico faz um exame objetivo, pede um eletrocardiograma, pede umas análises, e os algoritmos que já estão há anos, o algoritmo, por exemplo, da Sociedade Europeia, que é por aí que nós nos devemos até orientar, mas o da americana é igual, bom, a análise é positiva, com o valor superior a 120, é negativa, com o valor inferior a 125, sai do esquema, não é insuficiência cardíaca. O BNP não é uma análise específica da insuficiência cardíaca, tem um valor preditivo negativo. Se ela é negativa, não é insuficiência cardíaca. O que é que acontece se não tiver essa análise? O médico vai pedir um eco, que é mais caro, e depois não consegue logo o eco, vai atrasar tudo, não é? Depois, no outro ramo do algoritmo, se a análise é positiva, ou se, até mesmo a Sociedade Europeia põe, ou se está unavailable, quer dizer, não está disponível no local, portanto, até é muito cuidados primários, então pede um ecocardiograma, que é mais caro. E que, além de ser mais caro, esta análise tem um esquema que pode ser feito, aquilo que se chama o point of care, pode ser feita nos cuidados primários e ficam logo, não é, ou tem hipótese de ser, porque a análise ser positiva pode ser outras doenças que não são insuficiência cardíaca, por isso é o eco a seguir. Quando falamos no eco completo, os serviços, os cuidados primários, portanto, voltando à análise, os cuidados primários não podem pedir essa análise já está disponível há muitos anos, eu costumo sempre dizer que assim que ficou disponível, eu ainda estava a trabalhar na altura, ficou disponível nos serviços de urgência, onde, para aqueles que não saibam, há um limite de análises, como é evidente, ninguém vai lá ver se tem o colesterol alto ou baixo, não é? Há um limite de análises que se fazem na urgência, por uma questão de gestão, e essa análise está na urgência, para quando entra um doente com falta de ar, de fazer imediatamente a diferença se a falta de ar é cardíaca ou é respiratória e orientar. O eco nos serviços, nos cuidados primários, só é possível pedir um eco módulo M e bidimensional, que são os primeiros ecos da história da ecocardiografia. Toda a gente sabe que o Doppler existe por todo o lado e ainda não é comparticipado o Doppler. Portanto, continuando no algoritmo, o doente faz um eco. Se fizer só esse eco, módulo M ou bidimensional, que é o que é comparticipado no Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados primários, a resposta é função, se já fizeram ecos, função sistólica do ventrículo esquerdo conservada ou função sistólica do ventrículo esquerdo com disfunção. O Doppler diz se é inferior, se a força da contractilidade do ventrículo esquerdo, nós chamamos de fração de ejeção, é inferior a 40%, ou se é entre 41 e 49, ou se é superior a 50. Se é superior a 50 é normal. O que é que isto quer dizer? Todos os estudos dos novos fármacos foram feitos no grupo que se chama fração de injeção reduzida inferior a 40%. Se nós não temos esta classificação, pois podemos pôr palpite, mas os medicamentos são caros, portanto também se deve orientar para aqueles que têm essa indicação. Por isso é que é o problema do ecocardiograma completo. Acho que respondi. O custo. O custo nos laboratórios em Lisboa era 44 euros
e a ADSE reembolsava 44. E a ADSE reembolsava em 33 euros. A ADSE já estava... E a ADSE, desde março, como sabem, alguns devem saber, fez umas tabelas novas e já coparticipa e o doente paga 4 euros. A coparticipação que está lá escrita, que a ADSE dá ao laboratório, é 16 euros. Portanto, para a ADSE, neste momento, custa 20 euros. Não, tenho quase a certeza que o Serviço Nacional de Saúde também consegue o mesmo. Portanto, eu acho que isso vai ser um problema que vai ser resolvido rapidamente, porque a ADSE já o fez, não é? E quando eu disse que era o custo em Lisboa, eu lembro-me de ter dito uma vez numa reunião e responderam que no Porto havia uns laboratórios que era mais barato, como é evidente, isto tem a pesquisa. A estratégia do grupo era... Mas já respondeu, já percebi que faz... já agora, voltando ao tal grupo de trabalho, o grupo de trabalho que tem 60 páginas, acho eu tive acesso por pedir para uma... Ainda perguntei se podíamos divulgar, mas foi combinado que não seria correto, esperando, porque há muitas pessoas ali envolvidas e que nunca conseguiram ter autorização para o publicar e, portanto, pronto, é só por isso que não trouxemos, tentei. Falava de outras coisas que ainda não se falou aqui, que é a insuficiência cardíaca, se for diagnosticada cedo e tratada cedo, nós temos uma panóplia de fármacos, tenho aqui o preço dos fármacos, se quiserem saber, com as coparticipações também tenho aqui. Com esta medicação, eles melhoram muito. Nós temos essa experiência, mas melhoram mesmo muito. Há uma coisa que se chama na Sociedade Europeia os 4 pilares. São 4 fármacos importantes, 2 deles são recentes, são os que são caros. Todos os doentes devem estar medicados com esses 4 pilares. Já se fala num quinto, que é a reabilitação cardíaca, já deve ter ouvido muito falar que não há reabilitação cardíaca. Mas também há outra coisa que está já completamente demonstrado, até em trabalhos em Portugal, mas com números, por exemplo, no consenso estratégico para a insuficiência cardíaca, no handbook, é que é um doente que é seguido numa clínica de insuficiência cardíaca dentro de um hospital, que a definição é uma clínica multidisciplinar, com cuidados multidisciplinares. Há poucas ainda em Portugal. Dos hospitais todos deveriam ter. Então é uma zona em que os doentes, está aberto das 8 às 8, em que os doentes podem ir, podem aparecer, os doentes têm um contacto direto e são atendidos pelas enfermeiras, e depois tem um hospital-dia, por trás, não é? E isso diminui os internamentos, o que é caro é os internamentos. E, portanto, isso também está estabelecido, o número que está calculado. Estamos todos muito curiosos em saber o que é que vai dar a taxa de prevalência do estudo de Portos, que já ouviram falar, não é? Porque estamos todos a fazer, até talvez tenha sido um pouco confuso, devem ter ouvido sempre falar que havia 400 mil portugueses com insuficiência cardíaca, hoje estava-se aqui 5, é que são projeções, o dos 5,2% é uma projeção feita até pelo professor Miguel Gouveia, que devem conhecer, economista da Católica, a partir do tal estudo que foi feito em 1998-2000 e que foi um estudo feito na comunidade em volta do Hospital São Francisco Xavier. Este é um estudo a nível nacional e não são as pessoas que vão ao centro de saúde, são as pessoas que são contactadas. Portanto, vai dar uma prevalência. Temos todos de ter muito orgulho, quando esse estudo for feito, ele vai ser citado em toda a Europa. Porque os estudos que há na Europa é numa cidade. É uma cidade, não tem... Nós somos um país pequeno, não é? Portanto, conseguimos fazer um estudo de 5.600 pessoas e está quase a acabar. Porquê? Porque esses dados vão dar indicação aos decisores políticos onde é que vão ter, e vai ser, eu espero, porque eu tenho alguma zunzuns, e sei que há regiões, como é evidente, o Portugal não é todo igual, não é? E, portanto, isso vai ajudar a dizer onde é que vão ter que criar, aumentar os cuidados primários, onde é que vão ter que criar, naquele hospital que fica ali perto, a clínica de insuficiência cardíaca, o hospital-dia, porque é naquela zona que vou... E eu não sei, eu estou com grande esperança que seja menos que 4%, tenho que confessar. Os 5% são feitos, quando aparece isso, são projeções feitas pelo professor Gouveia a 2014
14, se a minha memória não me falha. Portanto, também estamos cheios de vontade, nós cardiologistas, não é? Penso todos, que o trabalho venha à luz do dia e que sejam implementadas, agora com o que o Dr. Fernando Araújo é o CEO da saúde. Não sei se respondi a tudo. Já falei demais, como é meu hábito. Só um aspecto, em termos de síntese, perguntaram o que é que aqui na Assembleia da República, portanto, pode ser ver. Portanto, eu diria em torno de 4 aspectos concretos, pelo menos de sensibilização. É a questão da análise, porque é muito importante que nós dispormos desse instrumento e que seja compaticipado. É o problema da doença crónica, porque não sendo considerado doença crónica, limita o acesso das pessoas que o têm e, como vimos, são centenas de milhares. Terceiro pilar é o problema da estratégia, que tem que haver uma estratégia para... É evidente que eu sei que, enfim, até por experiência própria, que quando as pessoas de uma determinada patologia vêm falar sobre ela, é a mais importante de todas. Eu sei disso por experiência própria. Mas esta, de facto, está balizada em números concretos. Está aí a evidência, está aí a quantidade, e vamos ver se o tal estudo de portos não vem até superar esse número no pior sentido do termo. Portanto, terceiro aspecto. E um aspecto que é o problema da prevenção. A prevenção, porque temos uma sociedade envelhecida e tudo o que fizermos para prevenir, temos ganhos, obviamente. Mesmo esta questão, enfim, não há números muito evidentes quanto a isso, mas esta questão de podermos prevenir com maior rapidez vai, obviamente, levar a que o Serviço Nacional de Saúde tenha menores custos para o futuro. Para além do sofrimento humano, para além dos aspectos todos que atingem as famílias, etc. Portanto, se me permitem, a vossa resposta aqui em termos de síntese muito prática, que é quais são as áreas em que nós achamos que aqui também, não são os únicos decisores, também o decisor político, neste caso o Ministério da Saúde, também tem uma palavra e é bastante importante, através da Direção-Geral de Saúde, recordo também bem disso, não é? Mas, pelo menos, as 4 grandes áreas são fundamentais e foram, digamos, dos objetivos principais para que nós pudéssemos vir aqui e transmitir-vos esta informação. É só para acrescentar que vamos deixar uma pasta com algum dos indicadores que foram referidos aqui, onde estão as referências dos estudos todos, precisarem de algum suporte, e estamos à vossa disposição, caso queiram entrar em contacto connosco para algum esclarecimento ou colaboração de trabalho, está bem? Só uma coisa, a diabetes tem uma comparticipação de 90% e em alguns é quase 100%, e todos os medicamentos da cardiologia têm os 69%. Portanto, um dos medicamentos mais novos, que custa 23,41 € ao mês inteiro. Depois temos a sorte, eu acho que já me referi a ele, um dos medicamentos que também é muito bom para a insuficiência cardíaca, é um dos 4 pilares. Foi investigada primeiro para a diabetes e, portanto, está com a participação da diabetes. E, portanto, é 4,60 e depois mais 3 medicamentos, isto está tudo 30 e 58. E o regime especial é mais ou menos metade. E os doentes não têm dinheiro para a medicação. Se o Presidente me permitisse, ainda vamos ter um minuto ou não? Não. É que se calhar, se pudesse fazer chegar Vão deixar aquele documento aí que tem os custos e a comparação, poderia ser útil. Nós, se não se importa, faremos chegar, porque isso por acaso os custos não estão aqui, mas faremos chegar a quem direito, que depois distribuirá, está bem? Com todo. Obrigada. Então, os documentos que nos fizerem chegar, depois distribuímos pelos senhores. Se quiserem deixar só um dossiê, nós distribuímos. Tínhamos deixado um para cada grupo Muito bem, parlamentar. muito bem, melhor. E depois os documentos que nos fizerem chegar posteriormente, fazemos também a distribuição pelos restantes grupos parlamentares. E de nossa parte agradecer esta audiência em jeito também do próprio nosso trabalho e de troca de impressões que são muito necessárias para podermos, da nossa parte, poder avançar com algum tipo de colaboração. Dr. Luís Pereira, Dra. Maria José Rebouços, Dra. Ana Marquilhas, Dr. Carlos Paiva, da Comissão de Saúde e deste grupo de trabalho, muito obrigada e continuação de um bom trabalho. E cá esperamos pelo estudo do Portos. Sim, senhor.